Meu irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu? Finalmente. Sim, finalmente essa temporada de verão de anime está mais próxima do fim, pra entrar a abençoada temporada de outono, que vai ser provavelmente a melhor do ano. E eu sei que a gente ainda tá no começo de setembro, mas mesmo assim eu tô feliz porque tá pra acabar. E essa temporada de outono vai chegar com animes fortíssimos, como Sousou no Frieren, segunda temporada de Eminence in Shadow, Senkanojo, mangá bom da porra, segunda temporada de Spy Family e a obra que eu vou comentar hoje, chamada Shai. Shai é uma obra escrita pelo Bokimi Miki e vai ter uma adaptação em anime animada pelo estúdio 8-bit. O que me dá um pouco de medo porque nem sempre a animação é tão boa e parece que eles gostam de um 3D, como eles usaram com Grisaya no Kajitsu ou com Blue Lock. Mas que porra é essa? Mas devo dizer que pelo menos Grisaya tem umas partes boas até, e eu não tô falando daquelas. Tô falando de algumas lutas que são bem animadas. E um raro caso de anime bem animado por esse estúdio é o do Slime, que é realmente muito bom. Então eu espero que eles estejam motivados com Shai. E como todas as temporadas tem vários animes terrivelmente genéricos, ruins ou criminosos, essa também não vai escapar disso. Como o anime onde o protagonista vira um fucking porco, e esse daqui, que me dá até nojo, que além de ter uma arte e animação horríveis, fala sobre a relação de uma colegial de 15 anos e o segurança pessoal dela que tem 26 anos. E como Joseph, vocês já devem saber o que eu vou dizer depois, sim, vai ter romance. Ok, vamos ignorar essas monstruosidades. Shai conta sobre um mundo que estava à beira de uma terceira guerra mundial, mas começaram a aparecer super-heróis em cada país para proteger dos perigos e essas coisas de heróis. E o do Japão é a nossa protagonista Teru Mijei Nakama, Momijima, também conhecido como Shai, que tá sempre acompanhada desse camarão voador e falante que eu nem lembro o nome e também não ligo. E como já diz o nome, ela é extremamente tímida, e se você é burro e não é poliglota como eu, Shai significa tímida. Então, o mangá começa falando sobre a chegada dos heróis no período de guerras e também fala sobre algumas ações de heróis famosos. Tem um americano que, ao contrário do americano Homelander, salvou os passageiros de um avião. Tem a bêbada russa que se livrou de uns assaltantes. Tem um herói britânico que doou muito dinheiro pro Flamengo. E tem a Shai, que tá apresentando um show com algumas criancinhas assistindo e quase morrendo de vergonha. Eu te tiro. E ela só tá substituindo um outro herói chamado Hertman, que ainda não chegou. Aí as criancinhas não estão muito felizes com isso e ficam perguntando: cadê o Hertman, caralho? Aí a Shai fica: desculpa por existir. Mas pelo menos uma alma de bom coração motiva ela. Então, quando ela termina o show, ela fica toda destruída, como se tivesse acabado de ver um episódio completo do podcast do Monark falando sozinho. Aí aparece o Ebio, que agora eu lembrei o nome, que é o camarão voador, tentando consolar ela. E de repente a montanha-russa que ficava no parque que ela fez o show parou e tinha alguma das crianças lá de ponta cabeça. Então a Shai, sem muito problema, sobe no brinquedo pra resgatar elas, mas aí a menina pediu pra ela salvar o irmão dela primeiro. E é isso que ela faz. Ela diz pro moleque: isso pode te assustar um pouco. E quando ela desce, ele fica... Aí depois ela resgata todo mundo e só sobra a irmã do garoto. Mas a montanha-russa voltou a funcionar e ela começa a ir pra trás e sai dos trilhos. Porra. Então a Shai sai desesperada e consegue segurar o carrinho, mas por causa do impacto a garota não aguentou. Foi de berço. Foi de ralo, foi de arrasta pra cima, foi de comes e bebes, foi de Jackson 5, foi de Olavo de Carvalho. Mentira, ela tá viva, só desmaiou. E depois desse ocorrido, a Globo, o SBT e a Record foram culpar a Shai pela garota ter se machucado e algumas pessoas dizem que ela ainda era só uma menininha. Então a Shai meio que sente no coração isso e desaparece. Mas não é que ela não queria ajudar as pessoas, ela só não conseguia se transformar mais, porque o poder dela depende do estado do coração dela. Aí a Teru tá tristinha, falando que não consegue ajudar ninguém, esses papos aí de depressivo. E ela até chega a dizer que não é uma heroína de verdade. Então, quando ela tá pra berrar de novo, aparece a nossa lindíssima heroína russa com sérios problemas de alcoolismo, chamada Spirit, ou Pepesha, que é o nome real dela. Aí ela começa a falar com um bêbado chato de nome Eduardo, que estragou sua festa de aniversário de 17 anos. Só que em um certo ponto ela explica que ela não tem por que se culpar por isso, e também que ela não pode salvar todos, porém pode ficar feliz por quem salvou. Mas isso meio que foda-se. Aí um tempo depois, quando ela tá voltando da livraria, ela fica de cara com um prédio pegando fogo, com algumas pessoas dentro. E ela também vê um garotinho fingindo ser ela e querendo salvar as pessoas. E isso fez a Teru voltar a ficar mais motivada, porque um garotinho de, sei lá, 5 anos tem mais coragem que ela.
Mas aí uma pedra tá pra cair em cima dele, só que a Teru salva ele. E ela ainda mete um "eu sou a Shai". Aí todos no cinema ficam chorando e tal, aí fica uma barulheira. E ela sobe no prédio pra salvar as pessoas e encontra uma mãe, talvez morta, com um bebê. Aí a Shai, desesperada, tenta sair com eles, mas acontece uma explosão perto que faz o bebê sair voando. Então a Shai pula pra pegar ele. E quando ela tá pra cair, porque ela não pode voar, aparece a Pepecha de novo. E quando tudo acaba, o garotinho burro volta pra agradecer a Shai e diz pra ela que a irmã dele se recuperou do acidente. Então a Teru fica very feliz. Que fofinho. Aí a bêbada volta de novo e simplesmente leva ela pro espaço. E lá a Shai conhece a Unilord, que é... eu não sei, deve ser alguém importante pelo nome. E ela agradece a Shai pelos seus feitos, mas também avisa que em um futuro próximo elas vão ter probleminhas. Então no dia seguinte, quando ela tá na aula, ela fica pensando sobre essas coisas. E enquanto isso, o professor apresenta uma aluna nova. E sim, ela é a garota que a Shai matou. Brincadeira, é a garota que a Shai salvou, mas se machucou. E o nome dela é Koishizawa Iko. Aí no intervalo, a Teru tá passeando pela escola e encontra a Iko nas escadas se contorcendo de dor. E isso dá um sentimento de culpa muito grande nela. Então a Teru leva ela pra enfermaria e com todo esse peso na cabeça ela pergunta pra Iko se ela odeia a Shai pelo que aconteceu. E ela dá uma resposta de gente do bem. Ela diz que não tem por que ficar com raiva de alguém que se esforçou tanto pra te salvar. Aí quando dá outro ataque de dor na Iko, do nada aparece um moleque sinistro atrás dela e coloca um anel nela que de repente faz ela se transformar nisso. E ela começa a sentir dor e do nada explode um monte de cristais negros. Aí aparece o moleque de novo falando que as pessoas precisam libertar o coração e tal. Aí o camarão voador fala que esse é o inimigo que a Unilord estava falando e que ele tem a capacidade de libertar as trevas dos corações das pessoas. E também explica que essas trevas estão aí porque a Iko odeia alguém. Então com isso a Teru pensa que é culpa dela por causa do que aconteceu lá no parque. Mas depois a Iko diz como ela sente raiva dela mesma porque todo mundo que se envolve com ela se machuca, como os pais dela que morreram tentando salvar ela. Aí ela diz que não consegue mais se controlar, então vai tentar se falecer, mas aí a Shai com muito estilo para ela e a Iko desesperada pede ajuda. Então ela se descontrola e começa a atacar a Shai, e nesse meio tempo o Webbio descobre que o que tá causando isso é o anel que ela tá usando, mas quando a Shai tenta pegar ele, ela cobre o anel com esses cristais negros. Aí a Shai tem a brilhante ideia de aguentar todo o ódio da Iko, e nisso ela tem uns flashbacks do pai dela, e quando a Iko acorda, a Shai conseguiu trazer ela de volta e tirando o anel. Dias depois elas viram super amigas e até saem juntas e tal, mas aí a Shai ainda tem que trabalhar para parar o moleque dos corações, e vai continuando a história meio clichê de super-heróis, só que é muito boa. E é legal também como eles transmitem algumas mensagens importantes na história. Sem contar a inclusão de nós tímidos que somos tão desprezados por essa sociedade extrovertida. Vidas vítimas importam. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, se inscrevam, deem like, ativem as notificações e compartilhem. E adiós. Esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadaste.